Capítulo 5, Antigo Egito. Então, observando a página 69, iniciando com a observação da imagem do mapinha África, Rio Nilo e Saara. Saara é um grande deserto que se localiza na África. O Egito fica nessa região desértica. Mas como que a população conseguiu então se desenvolver nessa região? Através das águas do Rio Nilo, que propiciaram a vida nesse local. Então, primeira coisa, o Egito Antigo se localizava numa região de terreno desértico. O Rio Nilo foi muito importante para a população local. O Rio Nilo, se vocês observarem, tem o Sudão, e ali no Sudão tem os 3 rios que originam o Nilo, que é o Rio Nilo Branco, o Rio Nilo Azul e o rio Atbara, tá? Que se unem ali no território do Sudão, seguem em direção ao norte e vão desaguar no Mar Mediterrâneo. Observem que quando ele deságua no Mar Mediterrâneo, ele abre alguns canais. Então, essa região, ela é mais rica, a região norte, em relação à região sul, tá? Depois tem uma questão sobre isso lá nas atividades. Então, a região norte, ela é mais favorecida em relação à questão hídrica do que a região sul, tá? O Nilo, então, ele teve a função de ligação das diferentes regiões, desde o tempo dos nomos, que eram as primeiras comunidades egípcias, havia pequenas embarcações feitas de papiro, que é uma planta que se cria nas margens do rio, e depois, mais tarde, aperfeiçoaram construindo barcas de madeira de cedro que vinham do Líbano. Então, as barcas mais resistentes, ambas cruzavam as águas com alimento e até pedras. Essas pedras eram utilizadas, então, para fazer templos e estátuas. O rio Nilo regia o ritmo de vida da população local. Então, as cheias dele, entre o final de junho e final de outubro, quando transbordava devido às chuvas tropicais, essas águas, então, avançavam o deserto e carregavam humus, que é a matéria orgânica que é resultante da decomposição de animais mortos, de plantas, e ela deixa o solo rico para produtividade. E aí, então, fertilizavam as margens. Devido a essas cheias anuais, então, os egípcios se organizaram e construíram diques, canais, barragens. Por quê? Porque eles precisavam que essa água oriunda das cheias, ela fosse mais para o interior do continente. Então, para levar essas águas mais distante, eles construíram obras hídricas. Essas obras hídricas foram importantes e possibilitaram o aumento populacional no local, pela disposição de água. Então, como essa população aumenta em função da água disponível ali, cresce então os nomos, que eram as comunidades. Para fazer essas obras, as grandes obras, como os canais, as barragens, algumas pessoas se destacavam como líderes. E esses líderes assumiam os cargos de poder local e mais tarde ficaram conhecidos como nomarcas. Então, nomarca é uma espécie de governantes dos nomos, tá? E mais tarde, esses nomarcas passaram a ser vistos como divindade, não mais só líderes políticos, mas como divindades, tá? Então, com o tempo, os nomos cresceram e fundiram-se. Vários nomos em um único só, em pequenos reinos. E esses pequenos reinos nós temos destaque 2 reinos que se fundiram, que se transformaram, os nomos que se fundiram e se transformaram em 2 reinos, o Alto Egito e o Baixo Egito. O Alto Egito mais ao sul, no Vale do Nilo, e o Baixo Egito mais no norte, no delta, onde eu acabei de explicar para vocês que ele se abre em 3 canais, então tem mais terras férteis.
Com o tempo, o Alto e o Baixo Egito são unificados, tá? São unificados, centralizados o poder através do faraó. Isso por volta do ano 3200 a.C. O faraó, uma mistura de rei e de Deus. Então, a antiga civilização egípcia existiu por aproximadamente 3.000 anos e foi um período marcado pela sucessão por vários faraós, uns substituindo outros por grandes guerras, tá? E também importantes avanços na matemática, na medicina, na engenharia, entre outros campos que a gente vai ver mais adiante, principalmente do conhecimento do corpo humano, né, pela técnica da mumificação. Então, nós temos a cronologia, ela é dividida em a história em períodos, 3 períodos. O Antigo Império, que é marcado pela unificação, então, do Alto e do Baixo Egito no único reino, que foi feita pelo faraó Menes. O Médio Império, que é a reunificação, porque o Antigo Império, ele teve revoltas internas e ele se desfez. E aí, então, em 2055 a 1655 a.C., 1650 a.C., teve a reunificação novamente. Se reuniram novamente sobre o comando do faraó Mentotep, tá? Aí, por volta de 1650, os Hyksos, um povo de origem asiática que vivia na região da Síria e da Palestina, conquistam o Egito e marcam o fim desse período do Médio Império. E aí nós temos o Novo Império, que é de 1550 a 1069, onde com a expulsão dos Hyksos houve a formação de um novo governo unificado e inicia-se um novo império governado pelos faraós Akhenaton e Ramsés II, tá? E a partir do primeiro milênio a.C., o Egito sofreu sucessivas invasões de diferentes povos. E aí nós temos o destaque que Cleópatra, que governou o Egito entre 51 a.C. e 30 a.C., é considerada a última rainha egípcia. Então, a morte de Cleópatra marca o fim do Império Faraônico, quando o Egito passou pelos domínios de Roma. Aí, então, Roma toma o comando do Egito. Agora é com você. Observe a imagem ao lado. Trata-se de uma representação cartográfica do território egípcio, feita com base em imagens satélite. Analise e responda qual a região mais fértil do Egito. Eu expliquei lá no início do vídeo. É a região onde o Nilo vai se abrir em alguns canais, tá? Então, vamos pesquisar lá no início, que eu expliquei, e aí vamos escrever aqui. 2. O desenvolvimento da agricultura na região do Egito provocou grandes transformações na sociedade local. Um dos desdobramentos desse processo foi o surgimento dos nomarcas e, posteriormente, os primeiros faraós. Explique o que eram essas figuras e relacione o surgimento delas com o desenvolvimento propiciado pela agricultura egípcia. Então, o que eu expliquei aqui na página 71, tá? Sobre as primeiras comunidades, que eram os nomos, eram comunidades pequenas, que com o tempo essas comunidades aumentaram, e aí então teve um chefe para comandar essas comunidades, um líder, que era o nomarca. Depois essas comunidades, esses nomos cresceram, se fundiram, e aí fez com que alguns nomarcas se tornassem mais poderosos. Na unificação, nós temos 2 unificações, que é o Alto e Baixo Egito, que é sob o comando do faraó. As primeiras comunidades sedentárias que se estabeleceram nas margens do Nilo ficaram conhecidas como nomos. Elas começaram a surgir por volta de 5.000 a.C. De que maneira a população conseguiu controlar as cheias do Nilo? Com aquelas obras hidráulicas que eu expliquei antes. Diques, canais, barragens, enfim, com essas obras.